Estava eu lendo o livro da literatura, mais exatamente procurando na letra P por um nome específico. Eu encontrei Poe, Proust, Pamuk, encontrei Platt, encontrei vários sobrenomes com a letra P, mas não o que eu procurava. Eu procurava por uma autora britânica que nasceu com o sobrenome Scott, mas ganhou aí o Pilcher do marido. Eu tô falando de Rosamund Pilcher, autora dos Catadores de Conchas, que é o nosso clássico do mês de novembro. É sobre ela e um pouquinho sobre esse clássico, ou não, se é que eu posso chamar de clássico, eu não sei, que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Então, eu sou a Thelma, bem-vindos ao canal e sempre lembrando que vocês estão mais do que convidados a se inscreverem aqui e também curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Pois é, vou pegar aqui o livro, Os Catadores de Conchas. Eu acho que a primeira pergunta num projeto clássicos que vem à nossa mente é: puxa vida, nunca ouvi falar de Rosamund Pilcher. Ou ouvi falar, mas ela não é uma autora clássica, come on, né? Algo nesse sentido, mas sim, nas definições inúmeras que a gente viu do Ítalo Calvino sobre o que é um clássico, né? O quanto aquele livro nos impacta, o quanto ele muda ao longo do tempo, a cada leitura, que a primeira leitura é sempre uma leitura fresca e assim vai, ou a segunda leitura é tão fresca quanto a primeira. Enfim, a gente tem várias definições. Mas o detalhe da Rosamund é que ela nasceu em 1924, ou seja, é uma autora do século XX e ela faleceu em 2019. Faz pouco tempo, ela é muito próxima a nós. Eu acho que a proximidade com o escritor já torna um pouco mais difícil a gente julgar o quão clássico ele é, porque ele ainda não deixou sua marca na história, né? E esse livro aqui foi um livro que ela escreveu com 63 anos de idade, foi na década de 80, é muito próximo a gente, né? Então, esse julgamento do clássico fica um pouco mais complicado, né? Mas contando um pouquinho mais sobre ela, né? Se ela nasceu lá em 1924, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, ela tinha 15 anos de idade. E foi aí que ela publicou o primeiro conto dela. Né, já conseguiu publicar, imagina com uma guerra estourando, eu achei isso super interessante. Mas o primeiro romance mesmo foi em 1949 e ela escolhe um pseudônimo. Ela prefere escrever como Jane Fraser. E essa questão de se usar um pseudônimo, muitas vezes mulheres até optavam, né, por nomes masculinos ou utilizar siglas que não deixem claro se é um homem ou uma mulher, enfim. Ela escolhe o Jane Fraser e escreve uns 10 livros com esse pseudônimo. Mas aí ela começa a encarar o próprio nome dela e aí, gente, são mais de 20 livros que ela escreveu. E assim, livros que eles consideravam meio que femininos, para o público feminino, digamos. E aí o editor dela, quando ela tá lá com seus 60 e poucos, fala assim: ó, Rosamund, você pode escrever um best-seller. Se ainda não escreveu, ela não tinha até então entrado para listas dos best-sellers. Ela vendia, mas aquele para o público nichado dela, né? Ele falou: olha, você tem tudo para escrever um best-seller. Ela: caramba, eu tô com 62 anos aqui e você quer que eu escreva um best-seller? Eu já escrevi 20 livros, você quer que eu escreva um best-seller? Ah, tá, você pode escrever porque você pode. E ela foi pra casa dela na Escócia, ela tinha se casado com um herói de guerra e um empresário, teve 4 filhos, então voltou lá pra vida pacata dela, dos filhos criados já e tudo mais. Pra pensar, bom, peraí, ele disse que eu posso escrever um best-seller? E ela escreveu 600 páginas de um best-seller. Ela levou um belo tempo para escrever, muito mais que a média, porque os livros dela, eu tenho um aqui, peraí, deixa eu pegar.
Tem um livro anterior a esse, veja, ele é mais fininho, né? Com todo amor, tá aqui para eu ler também no futuro. Ela tinha lá o seu público, ela vendia tal, mas Os Catadores de Conchas estourou. Virou aí best-seller e ficou na lista dos mais vendidos por muito tempo. Tanto é que eu tenho aqui esse livro velhinho, que tive que comprar de segunda mão, tá todo manchado, tal. É uma 14ª edição. Meu namorado comprou um mais novo, que é a 34ª edição comemorativa do sucesso dela. Enfim, Catadores de Conchas, gente, pode não estar no cânone de literatura, pode a academia não julgá-lo exatamente um clássico, mas eu tô louca para ler. Desde que eu ouvi falar dele, eu fiquei louca para ler. E assim, juntando todos esses elementos de uma mulher que faz isso aos 63 anos, depois de passar toda uma vida que incluiu a Segunda Guerra Mundial, eu ia falar incluiu inclusive, mas não falei, quase falei. Enfim, eu tô louca para ler esse livro. Ele figura nas listas da BBC entre os 10 livros preferidos pelos britânicos. Ele também foi indicado pela minha tia, que é uma pessoa que sempre trocou figurinhas comigo em relação a livros. E ela disse assim, você já leu Os Catadores de Conchas? Eu, não li, porque ela é demais, é sensacional, livraço. Desde então, fiquei com essa ideia na minha cabeça. E da mesma forma que a nossa autora do mês de dezembro, Agatha Christie, também pode ser questionada como sendo ou não uma autora clássica, também pela proximidade dela. No caso da Agatha Christie, tem também o lance dela ser a rainha do crime e tal, um estilo que muitas vezes, isso não pode ser um clássico, né? Bom, Crime e Castigo é clássico e foi um crime. Enfim, a gente tem a Rosamunde Pilcher aqui no nosso mês de novembro como clássico, com esse livrão aqui, Os Catadores de Conchas. Vamos lá para o título do livro, o pouco que eu sei dele. Eu sei que é uma saga familiar, de uma família bem normal, assim, né? A protagonista tem os seus 60 e poucos anos e acaba de voltar do hospital, porque ela teve um infarto, se não me engano. Mas agora eu tô lembrando que a Rosamunde Pilcher morreu em 2019 de um AVC. Olha só, é uma coisa muito próxima da gente, né? Enfim. Voltando ao livro, então a protagonista ela se recupera e volta para casa dela. Eu acho que é na região da Cornualha, porque a Rosamunde nasceu na Cornualha e usa esse cenário nos livros dela. E essa senhora vai aí retomar a vida dela depois desse susto aí, né? Ela tem 3 filhos e a gente vai conhecer essa saga familiar que vai ter flashbacks, porque ela é filha de um pintor que foi muito famoso. E aí, ao que parece, ele tem um quadro que se chama Os Catadores de Conchas e esse quadro vai ser avaliado de forma milionária. E a história vai acontecer nesse sentido, né? Mostrando um pouco das sagas familiares britânicas, que eu acho que é uma coisa típica, mas que tem uma certa escassez na literatura ou numa literatura de qualidade, né? Ela fez muito sucesso, a Rosamunde, tanto no Reino Unido, mas também na Alemanha. Ela é uma autora muito lida. Na verdade, ela foi traduzida para mais de 40 idiomas. E ela vendeu mais de 60 milhões de cópias. E por todos esses motivos, eu considero a leitura desse livro um clássico. Eu acho que a gente tem muito a aprender aqui também. E essa coisa de você chegar aos 62 anos e fazer algo diferente. Ela já escrevia sim, mas quebrar uma barreira e ser conhecida no mundo todo e vender, né? Ser um best-seller, escrever esse best-seller. E, enfim, eu acho isso muito legal. Então, ela é sim clássica, assim como a Agatha Christie, e nós vamos lê-la agora em novembro.
Então, nos próximos vídeos de domingo, a gente vai saber mais sobre os catadores de conchas e eu convido todos vocês a se juntarem a mim nessa leitura para a gente descobrir mais do que ela escreveu aqui, nesse mistério que eu tô louca para descobrir. E é isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.